Hoje é meu aniversário de 40 anos, e o que deveria ser uma celebração parece mais uma sentença de morte. Meu avô sempre disse que a morte chega para os homens da nossa família aos 40 anos. Todos os homens que viveram antes de mim faleceram nessa idade, com exceção dele, claro. Ele chegou aos 80, mas sempre disse que a maior parte da vida é uma ilusão. Quando eu era criança, ouvia as histórias que minha mãe contava sobre ele, um homem que parecia ter sido tocado por algo sobrenatural, uma presença que o manteve protegido de tudo. Mesmo sendo o único da nossa linhagem a ultrapassar os 40 anos, ele nunca conseguiu explicar por que isso aconteceu. Hoje, eu me vejo pensando no que realmente é essa maldição que se repete em nossa família. Ao longo dos anos, meu pai, meus tios e até meu irmão partiram de maneiras semelhantes. Sempre uma morte repentina, sem aviso, no exato dia de seus 40 anos. Meu pai morreu em sua varanda, logo após o café da manhã. Meu tio, alguns anos depois, teve um infarto fatal enquanto dava um passeio. Meu irmão, por sua vez, foi encontrado em sua cama, no mesmo dia que completou 40 anos, sem uma explicação clara. O mais estranho de tudo é que, para todos os efeitos, parecia que eles estavam em boa saúde até o momento em que caíram mortos. Isso me faz pensar, até que ponto é uma maldição ou uma coincidência terrível? Fico me perguntando se existe algo maior nisso, algo além da compreensão humana, algo que nos afasta de viver o que deveria ser uma vida comum. Meus pensamentos estão interrompidos quando me lembro de uma conversa que tive com meu avô, pouco antes de ele falecer. Ele olhou nos meus olhos com um sorriso misterioso e disse: "Quando você completar 40 anos, um homem virá até sua porta. Ele se apresentará como alguém familiar, mas não confie nele. Ele trará uma oferta, e sua escolha, meu neto, mudará sua vida para sempre." Na época, eu estava tão obcecado com os contos de família que não dei muita importância ao que ele disse. Mas hoje, enquanto meu 40º aniversário se aproxima, as palavras do meu avô ecoam na minha mente. O que ele queria dizer com aquela advertência? Quem era esse homem? Por que ele viria exatamente à meia-noite? E o que significava a escolha que ele falava? Quando o relógio marcou meia-noite, uma sensação estranha tomou conta de mim. Eu estava em casa, sozinho, tentando esquecer o peso da data, quando ouvi batidas na porta. Não eram batidas normais, mas suaves, ritmadas, quase como se alguém estivesse esperando que eu abrisse. Minha esposa, Ana, estava dormindo, como sempre, profundamente. Eu, por outro lado, estava acordado desde as 2 da tarde, em um estado de ansiedade constante. Levantei da cama, vesti minha roupa de dormir e fui até a porta. Olhei pelo olho mágico e vi uma figura de um homem. Ele estava parado ali, com um terno escuro, cabelos grisalhos e um sorriso tranquilo no rosto. Ele não parecia ameaçador, mas algo em seu olhar me causava um frio na espinha. Quando abri a porta, ele me cumprimentou com uma voz suave, como se já me conhecesse há muito tempo. "Boa noite, senhor. Você está bem? Posso entrar?" Não consegui dizer nada de imediato. Apenas fiz um gesto com a mão, permitindo-lhe passar. Algo dentro de mim queria negar a entrada dele, mas uma força maior parecia me controlar. Ele entrou na minha casa com uma naturalidade assustadora, como se já estivesse ali antes. Sentei-me na mesa de jantar com ele, enquanto ele parecia examinar o ambiente com uma curiosidade calma. Ele não disse uma palavra enquanto olhava ao redor, mas seu sorriso nunca desapareceu. Eu não sabia o que fazer, então me limitei a observá-lo. O silêncio entre nós parecia eterno, até que, finalmente, ele quebrou. "Você está surpreso, não é?" ele disse, sua voz calma, mas carregada de algo profundo. Eu balancei a cabeça, incapaz de articular uma palavra. Sabia que isso ia acontecer. Eu sempre sei quando uma alma está pronta. Quem é você?" Finalmente perguntei, tentando recuperar o controle da situação. Ele não respondeu de imediato.
Apenas olhou para mim com uma expressão que misturava paciência e diversão. Você deve ter muitas perguntas, Marcos. Mas antes de tudo, deixe-me explicar uma coisa. Eu sou apenas um mensageiro. Alguém que traz uma oferta. Algo que seu avô, seu pai e muitos outros da sua família passaram antes de você. Todos eles tomaram uma decisão. E agora chegou a sua vez. Que decisão? Do que você está falando? Perguntei, sentindo um misto de medo e curiosidade. Você sabe muito bem do que estou falando, Marcos. Eu sei o que se passa na sua cabeça. Você conhece a história da sua família. Eu não sou um ser comum. E agora, chegou o momento de você fazer uma escolha. Ele se levantou da cadeira e caminhou até a janela. Olhou para fora, como se visse algo que eu não podia enxergar. Eu venho a cada geração, oferecendo uma oportunidade, uma chance de continuar. Mas não é simples, Marcos. Todos aqueles que vieram antes de você tomaram a decisão. Agora, você tem que decidir. Eu sentia meu coração acelerar, mas algo me dizia que eu não podia parar ali. Algo estava prestes a acontecer, e eu precisava entender o que era. Que tipo de decisão? Perguntei, engolindo em seco. Você vai me seguir, Marcos. Você vai se juntar a mim, para sempre. Você será um de nós. Ou você pode continuar sua vida, como todos os outros, sabendo que, no final, a morte virá, como sempre. O que escolherá? Aquelas palavras me congelaram. A escolha parecia tão simples, mas eu sabia que havia algo muito maior por trás disso. O que ele queria realmente. E o que aconteceria com minha família, se eu tomasse a decisão errada? Ele se virou para mim, com um sorriso irônico no rosto. Você não precisa decidir agora, claro. Mas o tempo está se esgotando. Você tem até o amanhecer para tomar sua decisão. O ar parecia pesado ao meu redor. Eu não conseguia mais distinguir o que era real e o que não era. Sentia que algo estava se aproximando, algo do qual eu não podia escapar. Aquele homem sorriu novamente, antes de sair. Disse com uma voz suave: lembre-se, Marcos, a escolha é sua. Mas a escolha errada tem consequências irreversíveis. Ele saiu pela porta, sem fazer o menor som, deixando-me sozinho, com o peso da decisão sobre os meus ombros. O relógio marcava 1h da manhã, e o que eu havia vivido parecia ser um pesadelo difícil de acreditar. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Quando acordei, o relógio marcava 7h15 da manhã. Eu ainda estava com o gosto amargo na boca da conversa que tivera com Lúcifer. Mesmo com a adrenalina baixa, a sensação de impotência continuava a me consumir. Ele tinha me dado uma escolha terrível que, de alguma forma, parecia que eu já sabia qual seria, mas que eu não estava preparado para tomar. Levantei-me da cama e caminhei pela casa silenciosa. Minha esposa ainda estava dormindo, profundamente. Eu a observava por um momento, vendo como ela parecia tranquila, alheia ao caos em minha mente. Olhei ao redor, tentando encontrar algum conforto nas coisas familiares. Mas, apesar de tudo, o peso da decisão pairava sobre mim como uma nuvem escura. Quando olhei para o espelho do corredor, percebi que meu reflexo não parecia mais o mesmo. Algo dentro de mim havia mudado. Eu havia sido tocado por algo que ninguém poderia explicar. Algo que me fez sentir pequeno diante do vasto desconhecido que Lúcifer havia revelado. Em um impulso, fui até a cozinha. Minha avó sempre dizia que, quando as coisas ficavam complicadas demais, era melhor fazer algo simples. Fui até o armário e retirei uma lata de café. Enquanto a máquina de café fazia o barulho familiar, não consegui evitar pensar nas palavras do homem, nas palavras de Lúcifer. Era verdade. A humanidade era egoísta. Olhei para minha esposa, sentindo uma dor no peito ao perceber que, apesar de tudo o que eu poderia fazer, o tempo ainda era algo que não podíamos controlar. Eu queria contar tudo a ela. Queria dizer que havia estado com ele, que ele tinha me mostrado quanto tudo isso não passava de um grande jogo. Mas não sabia como.
O peso da escolha ainda me atormentava. Finalmente, minha mente retornou ao que meu avô havia me dito. Ele havia ficado. Ele escolhera viver com a memória de minha avó, mesmo sabendo que a vida era finita, sabendo que nada do que fizesse realmente faria diferença no grande esquema das coisas. Ele tinha uma razão para viver. Uma razão simples, mas poderosa. Apenas naquele momento eu percebi. A resposta estava ali o tempo todo. Não era sobre o que vinha depois, mas sobre o que você fazia enquanto ainda estava aqui. A campainha da porta soou, quebrando o silêncio. Era uma campainha suave, mas que pareceu se arrastar pelo corredor, ressoando nos meus ouvidos. Eu sabia quem estava do outro lado. Um calafrio percorreu minha espinha. O homem estava de volta. Respirei fundo e fui até a porta. Eu estava pronto para a decisão. Não sabia o que o futuro me aguardava, mas a escolha seria feita agora. Abri a porta. Lá estava ele, com um sorriso torto, como se soubesse exatamente o que eu pensava. Sua presença parecia preencher o espaço, como se ele fosse parte da própria casa. Então, Marcos, você teve tempo de pensar? Perguntou ele, sua voz suave como sempre. Eu assenti com a cabeça, sentindo meu corpo tenso. Ele observava tudo com um olhar afiado, como se estivesse analisando cada parte de minha alma. Sim, eu pensei. E eu escolho ficar, falei com firmeza. Eu escolho viver. Lúcifer não mostrou surpresa, nem mesmo um sorriso. Ele apenas acenou com a cabeça, como se esperasse por isso. Eu sabia que você escolheria isso. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era alívio, mas algo mais profundo, algo que se aproximava da compreensão. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas algo dentro de mim sabia que escolher viver era o certo. O homem se afastou da porta. Com um gesto suave, indicou que eu deveria segui-lo. Vamos, então, disse ele, com a voz carregada de um tom sombrio, quase como se quisesse brincar com o momento. Eu o segui, sem hesitar. A sensação de estar flutuando naquilo tudo ainda era forte. Não era apenas um simples reencontro com ele. Era como se todo o universo tivesse parado para que eu tomasse aquela decisão. A casa estava vazia, mas tudo parecia silencioso, como se o mundo estivesse esperando minha escolha. Ele me guiou por corredores que pareciam cada vez mais longos e tortuosos, até que chegamos a uma porta diferente da que eu havia aberto pela manhã. Uma porta que não fazia sentido. Era uma porta simples, com uma maçaneta de bronze gasto. Ele a abriu com um movimento gracioso. Do outro lado, não havia mais nada do que eu conhecia. Era um espaço vazio, com paredes invisíveis e uma luz que não vinha de lugar algum. Eu entrei. Enquanto a porta se fechava atrás de mim, percebi que estava sozinho. Você tomou sua decisão, Marcos, disse Lúcifer, sua voz ecoando de uma maneira peculiar. Agora, eu lhe ofereço o que eu prometi. Ele não precisava mais explicar. Eu sabia o que estava por vir. Mas antes que eu pudesse reagir, o espaço ao meu redor começou a se transformar, distorcendo tudo o que eu conhecia. As paredes desapareceram, e tudo se tornou uma imensidão sem fim. Eu estava flutuando, e de repente, a realidade ao meu redor se desfez. A paisagem ao meu redor mudou rapidamente, e uma cidade apareceu diante de meus olhos. Era uma cidade diferente de tudo o que eu já tinha visto. Imensas estruturas de metal e cristal se estendiam até o céu, com uma arquitetura que parecia ter sido criada por mãos divinas, mas em um estilo distorcido e irreconhecível. Lúcifer apareceu ao meu lado, sorrindo de maneira confiante. Bem-vindo à sua nova casa, Marcos. Aqui, você tem o que sempre quis, imortalidade. Gostou do vídeo? Deixe seu comentário, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo.